Boa noite a todos. Iniciamos mais uma reunião virtual da nossa Casa Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, para que a gente possa, mais uma vez, na nossa reunião, orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedir muita paz, proteção e bom entendimento para as lições que vamos estudar hoje. Vamos então, nesse momento, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, a equipe espiritual da casa, muita paz, harmonia, bom entendimento das lições e proteção para a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Nós vamos nos utilizar aqui do livro A Gênese, que foi ditado a Allan Kardec pelos Espíritos Superiores. Capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos. Eu vou ler aqui o item 1, o item 5, 6 e 7, para que a gente possa estudar hoje. Item 1. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso é apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, ela tem alguma coisa de mística e sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira naquilo que implica a negação da providência. A segunda naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Item 5. A humanidade cumpriu até esse dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Eles não o poderiam com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de uma outra época, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que elas comportavam, seriam um ponto de atraso hoje. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é necessário destruir tudo o que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita antes, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Item 6. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral, uma nova ordem de coisas,
tende a se estabelecer, e os homens que lhe fazem a maior oposição nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, encontrar-se-á animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vai a passo gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. De resto, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar. Depois de ter de alguma sorte consumido o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar pode estar somente no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem poder ainda, entretanto, o definir claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Esse livro, a sua primeira edição, foi de 1868. E vejam como são atuais essas mensagens. Porque para o plano espiritual, 100, 200 anos é muito pouco tempo. O que diz nessa mensagem, no finalzinho, que as entranhas da humanidade é que se agitam porque chegaram os tempos de mudança, e é o que nós estamos passando hoje. A nossa casa atual, que é o planeta Terra, está em reforma. Como qualquer outra casa em reforma, as coisas ficam bagunçadas, existem muitos transtornos, porém não significa que as coisas estão fora de controle. Deus está no comando sempre. Nada acontece sem a vontade dele. E a diferença dessa reforma é que é uma reforma moral dos moradores da casa, que está ligado intimamente a cada um de nós. O período que nós estamos entrando, como diz no texto, marca uma das principais fases da humanidade. O terceiro milênio é de busca pelo desenvolvimento espiritual e moral, meus irmãos. Esse movimento de regeneração é geral no nosso planeta, né? Não é localizado em algum lugar. É a hora de nós elevarmos o nosso sentimento. Chegou a hora de nós fortalecermos a nossa asa atrofiada, a asa do sentimento. A asa do conhecimento, da inteligência, está forte. Só que ela sozinha não consegue nos levar a Deus. Nós não conseguimos alçar voo somente com uma asa. Ela é incapaz de construir o reino de Deus em nós sozinha. E como todas as mudanças são difíceis, todas as coisas novas demoram a ser aceitas, nós estamos passando por esse período de turbulência. Mas isso não vai barrar o progresso do planeta. Ele é inevitável. Aqueles, então, que não acompanharem esse progresso, terão de reencarnar em outros planetas de acordo com a evolução de cada um.
Qual que é a lição de casa para nós? Que nós nos esforcemos para não estarmos entre estes e não termos que lamentar o paraíso perdido, como ocorreu com a raça adâmica. E isso é um assunto para nós, para outra reunião, que nós podemos estudar o livro Exilados de Capela. É como repetir de ano na escola, meus amigos. Vamos supor que nós estamos no último ano da faculdade e não fomos bem. E temos que fazer ele todo novamente. Com certeza é um grande empecilho. É penoso fazê-lo novamente. É isso que significa. E nós estamos às vésperas de 2021. Vamos falar um pouquinho do que significa o ano novo na visão espírita. Como nós sabemos, nada ocorre por acaso na providência divina. E esse ciclo de 365 dias, essa renovação de um ano para o outro, é muito importante para nós encarnados ainda, para o nível de evolução que nós estamos. É uma época que nós aproveitamos para renovar as nossas energias, para renovar os nossos sonhos, para renovar, para fazer um novo planejamento. Então vamos aproveitar esse restinho de ano, temos alguns dias aí, para que a gente possa fazer um bom planejamento. Porque cada início de ano nós podemos comparar ao início de uma nova encarnação. Antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Nós colocamos objetivos, nós traçamos objetivos a ser atingidos. Muitos sonhos, muitas ideias, muitos projetos são feitos. E nós devemos sim traçar metas, objetivos, projetos no plano material. Mas é importante também que nós tracemos metas para o plano espiritual. Nós traçamos objetivos espirituais para nós. Então nós não podemos colocar nesses objetivos, tanto materiais como espirituais, de desenvolvimento, nada que seja impossível de atingir. Porque a natureza não dá saltos. Coloque pequenos objetivos. Vamos subindo degrau a degrau. É importante isso. Confúcio diz que para terminar uma jornada de 1000 léguas é necessário dar o primeiro passo. Então é passo a passo que nós devemos caminhar, sem atropelar. Porém, nós temos que ter o que a cada passo que nós damos? Comprometimento e esforço pessoal, para que a gente possa atingir esses objetivos. E naturalmente, essa nova postura vai se tornando hábito, vai se tornando um bom hábito para nós. Eu gostaria de, nesse momento, ler um trecho do livro Vida e Caminho, do livro Vida e Caminho, que foi psicografado pelo Chico. Carta de Ano Novo, escrita por Emmanuel. Eu não vou ler na íntegra, que nós temos pouco tempo, né? Então eu vou ler um trechinho e depois vou ler a parte final. Aqueles que tiveram a oportunidade de buscar depois e lê-la, é muito importante essa mensagem para esse início de ano para nós. Ano novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo, a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivesses a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. E por aí vai. E no final ele vai falar o seguinte: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Jesus está conosco, renovando a esperança do verbo esperançar, que significa levantar, ir atrás, construir. Construa coisas boas na sua vida. Busque o melhor, deixe para trás o que foi ruim nesse ano. Cada ano que se finda, ele nos convida para deixar para trás tudo que foi ruim na nossa vida, tudo desagradável que aconteceu. Fazer uma limpeza na nossa mente e no nosso coração. Fazer uma limpeza espiritual no nosso ser. Para que todas as coisas inúteis que nós guardamos, que nós guardamos muitas coisas inúteis no nosso coração e na nossa mente, que nos fazem mal, mágoas, calúnias, sentimentos de ódio, enfim, para que nós possamos, nos livrando disso, nos tornarmos mais leves, ficarmos mais leves para adentrar essa nova etapa. É por isso que a providência divina, como eu disse agora há pouco, divide o tempo para nós em anos. Tudo tem um propósito benéfico para nós. É tempo de renovar a esperança, a fé e o amor. É tempo de paz. Nós estamos iniciando um novo ciclo, uma nova era no nosso planeta. O novo milênio, o terceiro milênio, que é o milênio para a nossa inovação moral, para o companheirismo, para compartilharmos com os nossos próximos. Então, o que eu desejo a vocês, meus irmãos, é que comecem o ano pensando como você pode influenciar as pessoas e os ambientes com a sua ação positiva. Seja feliz, siga a luz, ore e peça 3 coisas ao Pai. Força para começar a se movimentar em direção à luz, para começar a sua jornada de renovação. Coragem para não parar de caminhar, para seguir em frente nos momentos mais difíceis dessa jornada. E fé para que você tenha certeza de que vai atingir o objetivo. Fé, que significa confiança. Fé em Deus, confiança em Deus. É isso, meus irmãos. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um próspero ano novo, e prosperidade significa que você tenha sucesso e abundância naquilo que você deseja. É isso. Que você seja feliz naquilo que você deseja. Eu convido a todos nesse momento para que a gente possa encerrar esse nosso último encontro de 2020. Na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, que nós possamos estar juntos novamente aqui reunidos. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, por mais essa reunião que pudemos estar juntos aqui.
Pedir que a equipe espiritual, que os bons espíritos possam estar nos nossos lares, nos visitando, aplicando em todos nós os passes regeneradores, fluidificando a nossa água. Vamos pedir por todas as entidades sociais, pelos trabalhadores, pacientes, voluntários, assistidos desses lares, que possam receber as nossas boas vibrações, as nossas preces. Vamos pedir pelos hospitais, para aqueles que se encontram doentes, para os médicos, enfermeiros e trabalhadores, pelos nossos irmãos que se encontram doentes do corpo físico e doentes da alma, nos seus lares. Pedir pelos desencarnados que sofrem. Pedir para as nossas cidades, para os nossos países, pelo nosso planeta Terra, onde haja violência, guerras, fome, doenças, sofrimentos de toda a ordem, que as nossas orações, que as nossas boas orações se juntem a de todos aqueles que oram pelo nosso planeta Terra. E que nesse momento de renovação das esperanças, nesse momento de mudança, nós possamos cada vez mais ajudar uns aos outros, dar força uns aos outros nessa jornada e lembrar que Jesus está sempre conosco e Deus é o Senhor do universo e nos envolve com o seu amor sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos, um grande abraço a vocês e que Deus nos abençoe sempre.